Bom, hoje nós vamos resolver uma questão que é referente ao concurso realizado pela FGV para o cargo de analista na área de engenharia civil para uma Assembleia Legislativa. Bom, essa questão especificamente trata sobre escoamento superficial. Eu já havia feito um exercício sobre esse tema aqui no canal e vamos para a resolução de outro parecido com o que eu já tinha feito. Bom, a questão diz o seguinte: uma subbacia de 2 km², com diferentes usos do solo, contribui para uma seção transversal onde será realizada uma obra hidráulica. Da área total da subbacia, 40% é uma área rochosa com baixa permeabilidade que apresenta o coeficiente de 0,85. 50% da área é de mata, com coeficiente de 0,2. O restante é área agrícola com coeficiente de 0,3. Assinale a opção que indica o escoamento superficial máximo esperado para o dimensionamento da estrutura hidráulica, se a chuva de projeto é de 180 milímetros por hora. Então, para a gente resolver essa questão, primeiro a gente vai falar alguns conceitos aqui sobre escoamento superficial, para depois ver qual é o método adequado para resolver essa questão. Então, a gente tem aqui uma pequena bacia, um curso d'água, seus afluentes. Aqui nós temos o famoso exutório, ou aqui é a área estuarina, né, que é a conexão entre água doce e água do mar. Para ter o escoamento superficial, nós temos que ter precipitação, né? Aqui, precipitação. Essa precipitação vai cair numa área específica da bacia e quando nós temos essa precipitação e ela entra em contato com o solo, nós temos duas situações. Uma é a parte de infiltração, né? Nós temos o solo, dependendo do tipo do solo, vai ter espaços vazios no subsolo. E a água que está precipitando, ela vai infiltrar e vai preencher esses espaços vazios, né? E a partir desse momento, quando nós temos aí todos os espaços vazios preenchidos, nós temos um solo saturado ou encharcado. E aí, a partir desse momento, nós temos a segunda situação, que vai ser o escoamento superficial. E esse escoamento superficial ele vai cair numa drenagem, num afluente de um rio principal, por exemplo, né? Então, nós vamos converter esse escoamento em vazão no curso d'água. Como o exercício diz que a nossa área da bacia tem 2 km², então o que nós vamos utilizar aqui para resolver essa questão é aplicar o método racional. Método racional. Esse método ele é aplicado para pequenas bacias, né? Pequenas bacias. Geralmente essas bacias têm em torno de 250 hectares ou 2,5 km², que se enquadra dentro do contexto dessa questão. A fórmula a ser utilizada é essa, né? Vazão é igual ao coeficiente multiplicado pela intensidade, multiplicado pela área, dividido por 3,6. Esse 3,6 ele varia de acordo com as unidades das variáveis. Nós temos aqui que a vazão é dada em metros cúbicos por segundo. A nossa área é em km². O nosso I, que é a intensidade, né, é dado em milímetro por hora. Ele é obtido através das curvas IDF. E o nosso coeficiente de runoff, ou coeficiente de escoamento superficial ou de deflúvio, ele envolve a relação do volume escoado com o volume precipitado. Sabendo disso, então a gente vai para a resolução da questão. Bom, na questão a gente tem três áreas, né? A área 1. A área 1 ele diz que tem um coeficiente de 0,85. O C1 é igual a 0,85.
0,85. E a área, ele diz que corresponde aí a 40%, né? Então, 40% é 0,4 vezes 2 quilômetros quadrados, que dá 0,8 quilômetros quadrados. Estou fazendo aqui na calculadora para adiantar. A segunda área, nós temos um coeficiente C2 de 0,2 e ele diz que essa área corresponde a 50% da área total, que é 50, então 0,5 vezes 2 km quadrados dá um valor de 1 km quadrado. E a área 3, nós temos o coeficiente C3, que é de 0,3, e ele diz que é o restante da área, né? Já temos 40 e 50, 90% da área de 2 km quadrados, então o restante são 10% de 2 km, que é 0,1, 0,1 vezes 2, que dá 0,2 quilômetros quadrados. Então, aplicando na fórmula para a primeira área, nós temos que o coeficiente de 0,85 vezes 180, que é a nossa intensidade, vezes a área, que é de 0,8. Isso dividido por 3,6. Então, usando aqui a calculadora, 0,85 vezes 180 vezes 0,8 dá 124,4, que dividido por 3,6 dá 34. A vazão na primeira área é de 34 metros cúbicos por segundo. Na segunda área, nós temos o coeficiente de 0,2 vezes 180 vezes 1 dividido por 3,6. Essa multiplicação dá 0,2 vezes 180 vezes 1 dá 36, que dividido por 3,6 vai dar 10. Ou seja, na segunda área nós temos uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo. Na terceira área, nós temos um coeficiente de 0,3 vezes 180, que é a intensidade, vezes a área de 0,2, que dá 10,8. 10,8 dividido por 3,6. 3,6 vai dar um valor de 3 metros cúbicos. Já fui adiantando aqui só para ser mais ágil, para a gente não perder muito tempo. 3 metros cúbicos por segundo. Então, como a questão pede o escoamento máximo, né? Basicamente, o escoamento máximo, ele quer a soma dos três escoamentos, das três áreas diferentes. Então, basicamente, 34 mais 10 dá 44, mais 3 dá 47. Então, a vazão máxima de escoamento é 47 metros cúbicos por segundo, que no caso aqui nas alternativas é a alternativa D, 47 metros cúbicos por segundo. A questão que eu fiz anteriormente, há muito tempo atrás, daria, especificamente essa aqui também dá para fazer da mesma forma. O C, a gente pode achar ele através de uma média ponderada. Então a gente poderia fazer assim, C1 vezes a área 1, mais C2 vezes a área 2, mais C3 vezes a área 3, tudo isso dividido pela soma das áreas, daria o nosso coeficiente, que seria aplicado na fórmula da vazão pelo método racional. A gente acharia o mesmo valor. Só substituir aqui, já tinha aqui a nossa área, no caso a área total, e aqui a nossa intensidade. Basicamente daria para fazer dessa forma também. Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.